né? E como que você veio parar em Cáceres? Era isso que eu tava te contando. Minha irmã veio pra cá, tava fazendo um curso de Direito. Minha mãe um dia chegou lá na minha casa, na Várzea Grande, foi fazer uma visita e me chamou pra conversar. Falou, olha, Lindomar, eu fiz a sua inscrição no vestibular de Direito de Cáceres. Falou só assim pra você? Eu falei, mas mãe, eu... Nem primeira vez que alguém tocou aquele assunto comigo, como, né? Que eu vou fazer? Ela falou, não, agora você tem que ir, porque eu já fiz sua inscrição. Rapaz, e eu falei, tudo bem então. Vai fazer a prova. Vou fazer a prova. Aí nós viemos aqui, eu, o Herbert e a Ellen, fizemos o vestibular. 6 e nós, irmãos. Três irmãos, uma já estava. Aí nós passamos, fomos aprovados. Eu tirei em 3º lugar no vestibular na época. Que ano que era isso, Lindomar? 1996. 96? Aí você fez Direito. Gostou do curso desde o começo? Muito bom, fiz grandes amigos na universidade, da nossa turma. Nossa turma era uma turma muito madura, né? Tinha só uma acadêmica bem novinha, né? Que a gente até apelidou ela de Piu Piu, que tem aquele personagem, né? Do Piu Piu, a gente pôs apelido nela de Piu Piu, todo mundo cuidava dela, a Glaucia, a gente adorava ela. Nossa turma era bem mais madura. Na minha turma tinha o Rubens de Campos do cartório, do primeiro ofício, tinha o Clévio, Otávio Borges, o alemão, que é funcionário público estadual, né, da área de saúde, o Saulo, também é servidor público, o Gilberto José da Costa, que hoje é tabelião no Caramujo, advogado. Todos formaram juntos? Todos nós. Ana Lúcia Matiello, José Rodolfo Novaes, Andrei, o meu irmão Herbert, né? A Estela Mugarte, assim, uma turma... Bastante gente. Muita gente, cara. Foi bom, hein? Uma turma bastante combativa, né? E no caso você, só pra gente entender, você sempre gostou de política, Lindomar? E o Direito aprofundou mais ainda isso? Eu gostava mais. Eu era mais pra te falar a verdade, eu era um leitor compulsivo de Veja, de jornais, eu gostava, mas eu não tinha participação em atividade político-partidária, né? Porque logo também que eu entrei na Polícia Militar, gente, naquela época não existia, realmente não era permitido e não existia política dentro da Polícia Militar, né? Entendi. Não tinha essa possibilidade, né? Não tinha essa visibilidade. Tinha alguns militares naquela época, o subtenente Lara, aquele folclórico Lara, né? Subtenente Lara, as de ouro. Tinha o As de Ouro, que a gente tinha uma convivência no 1º Batalhão também, e né? era gente boa? Nossa, muito gente boa. E tinha o sargento Jacinto, finado, né? Faleceu também. E teve um sargento do Cefap também, Ronei Augusto Duarte, que em 1994, 92... 94, ele quase foi eleito deputado estadual, sabe? Mas depois também se tornou advogado, saiu da Polícia Militar e acabou que a Covid levou ele em 2019 ou 2020, me parece. Certo. Uma pergunta aqui, Lindomar. A política lá na década de 90 era melhor do que é hoje? O que você acha? Eu acho que a qualidade dos atores políticos era muito melhor, né? Antigamente, né? Assim, veja bem, não é bem assim essa questão de ser melhor, pior não é isso. Era o tipo de debate que havia, porque, obviamente, nós temos na política nossa brasileira a tradição da corrupção, de grupos oligárquicos, né? Normal, Esses defeitos sempre a gente tem desde que o mundo é mundo aqui no Brasil. O que piorou hoje? Daqui a pouco nós vamos falar mais disso, mas só fala o que você acha que piorou. Eu acho que o que piorou hoje mais ainda é que, infelizmente, nós não temos debate político. Você não vê isso hoje? Não vejo, eu não enxergo o debate. Onde é que está o debate político? A gente tem brigas generalizadas, desrespeito, acusações mútuas, desacato, difamação. O cidadão que ninguém sabe quem é, ele não tem história, ele não tem lastro. De repente ele pega o microfone, vai nas redes sociais e faz aquele discurso inflamado, desrespeitoso, assim, bota pra quebrar, né? Aí daí um pouco você escuta falar que o sujeito tá com 5 milhões de seguidores. Gente que perde o tempo dele
assistindo aquele tipo de discurso, né? Que mais desinforma do que informa. Certo. Obviamente que os nossos veículos tradicionais de comunicação, eles não estavam preparados para a chegada desse terremoto denominado redes sociais, né, cara? E eles perderam muito espaço. Os políticos tradicionais, né? E a imprensa tradicional também. Claro. Cadê eles hoje? Quem são os grandes formadores de opinião da imprensa nacional hoje? Quem? Acabou. Qual é o jornal, né? Que é referência. De referência hoje? A gente tinha o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Era o Jornal Nacional, Globo, na televisão, né? na TV, o Jornal Nacional. Mas o Jornal Nacional, ele era um jornal que realmente transmitia a verdade. É altamente discutível. altamente discutível. A Rede Globo apoiou, por exemplo, o golpe militar de 1964. Certo. Agora, eu vi você falando do golpe de 64 e referindo a uma revolução. Pô, quem aplica um golpe, obviamente, que fala que é revolução, né? Mas a gente sabe, as coisas têm que ser chamadas pelo nome. Aquilo lá foi um golpe. Tá. Porque quem foi deposto tinha sido eleito pelo povo. Se ele foi eleito pelo povo, para ele ser deposto, as condições estabelecem quais são Certo. as situações que permitem isso. Mas não houve nem isso. O Congresso Nacional declarou vaga, mas óbvio. Dentro daquele contexto, o Aldo Rebelo lá, o Aldo Moreira ele ia fazer o quê? Se ele não decreta, eles tiravam ele também. Qual que é o problema, né? Deixa eu falar pra você. Antes da gente falar disso, vamos caminhar aqui para a linha do tempo no seguinte sentido. Você forma em 2001. Foi. Aí começou a advogar. E como é que você foi esse entrosamento seu com a polícia militar aqui? Você foi advogado dos policiais militares, né? Como é que foi? Então, quando eu me formei, imediatamente eu passei no exame da ordem, no primeiro exame, né, que eu fiz, eu passei. Já tinha prova da OAB nessa época? Já. Opa. Aí o Manuel Ferreira de Matos, seu Manezinho da Soteco, na época, né, que era conhecido como Manezinho da Soteco. Ex-presidente da Câmara. Seu Manuel Ferreira de Matos foi presidente, um dos melhores. Acho que eu nunca vi ninguém melhor lá no exercício da presidência, para ser franco. E o seu Manuel falou: Lindomar, eu gostaria que você fosse o meu assessor jurídico na Câmara e tal. Eu aceitei e foi assim, sabe? Ficamos juntos lá. Depois eu fui assessor jurídico também na gestão do Leomar Marante Mota. Esse é o Manezinho da onde? No bairro Jardim Padre Paulo. Vocês conheceram Bem, na verdade, eu conheci o Manezinho na beira do campo de futebol de Jardim Padre Paulo, porque ele é um desportista nato, né? Até hoje. Até hoje, nunca deixou de ser. E a gente fez amizade e eu adquiri um respeito muito grande por ele. Ele já tinha uma liderança política, né, nata. E aí ele aceitou o desafio na época de ser candidato, né? Enfrentando as feras do antigo PFL, né? E acabou que ele foi eleito, né? Junto com o da Silva. E na época também tinha o Rubem Macedo, o professor Brandão, né? Já tinha toda a turma, né? Já, eles eram. O Rubem Macedo estava. Né? Já era vereador. Já era vereador. Então, assim. E aí seguimos. Aí, assim, realmente eu me envolvi mesmo na política de casa. Na época, inclusive, eu cheguei de participar daquele movimento a respeito da Ponte Branca e tal, aquela situação toda, né? Para que não fosse demolida a ponte. Mas todo mundo sabe como foi a história, né? Mas eu digo no seguinte sentido, que perguntaram aqui para você uma coisa. Você veio de fora, fica à vontade, e você conseguiu bastante posições aqui na política de Cassis. Aí você foi secretário do Túlio? Eu fui... Túlio Fontes. Eu fui... Até interessante, cara. Eu trabalhei na prefeitura. Vou mandar para o Túlio o programa. Eu trabalhei na prefeitura com o Ricardo Henry, trabalhei com o Túlio Fontes, trabalhei, né, com a prefeita Eliane, estou trabalhando com a Eliane, e o Franço também me convidou para fazer parte do governo dele, sabe? Na época eu não pude, eu tinha... Ele também? O Franço me convidou, sim. Entendi. O caso da Associação da Polícia Militar é que eu era amigo já do Sargento Lupércio, né? Lupércio é uma lenda da Polícia Militar, tanto no futebol quanto pela retidão do caráter dele, né? Um grande presidente dessa associação ao longo dos anos. E ele me convidou
para ser assessor jurídico e eu fiquei lá até agora, 2023, que eu saí, né? Abril de 23 eu saí. Então, foi um período, para mim, muito bom da minha vida. Eu já tinha conhecimento da vida militar, conhecia muitos, né, dos militares. E para mim eu não tive problema nenhum de precisar me adaptar, me ambientar, porque eu já, né, tinha vindo da caserna também. Então foi muito bom, foi um período que eu cresci muito profissionalmente. Você conheceu o Túlio pelo Manezinho e pelo Leomar? O Túlio eu conheci ele no futebol. Tudo futebol. O Túlio eu conheci ele no futebol. Túlio tomou posse em 2001, né? Aí quando você estava formando em Direito. Não, mas nesse governo do Túlio foi assim. Primeiro mandato, No primeiro mandato do Túlio foi assim. Ele era aliado do Pedro ainda. Isso. O Túlio conversou, a gente conversou, ele falou, não, eu gostaria de contar contigo lá no meu governo e tal e tal. Só que eu tinha um compromisso com o Leomar, que eu seria o assessor jurídico do Leomar na Câmara. Era presidente da Câmara, Leomar? O Leomar era. No mandato do Túlio. Isso. Depois foi César Davi, né? Depois? Foi César Davi, não foi? Foi. Amigo do professor Adriano. Antes eu não lembro. Isso. Mas assim, foi nesse contexto. A história, né? Aí quando terminou a gestão do Leomar na Câmara, eu já nem me lembrava mais daquela situação. Eu recebi a visita de um interlocutor do Túlio. Eu acho que não tem problema falar quem, foi o professor Tetinho, né? Celso Fanai, amigo. Celso Fanai. Vai vir aqui daqui uns dias. Aí ele falou, olha, o Túlio quer falar contigo. Eu fui lá. Mandar Ele falou, pra ele não, também. mas eu quero que você assuma a coordenação. E eu assumi lá e fiquei até o final do mandato do Túlio. E acabei que eu respondi também pela Secretaria de Meio Ambiente, né? Na época o Duda Barros, que era um baita de um secretário, pô. Ele foi fazer um novo empreendimento, né, em Rondônia, se não me engano, e saiu. E eu assumi a Secretaria de Governo no lugar do Duda Barros. Um baita desafio, porque o Duda era ex-vereador, filho de quem era, do seu Luiz de Barros, quer dizer, toda a capacidade de articulação que ele tinha, não tem, porque ele está vivo, né? Mas foi bom. Eu acho que fiz um bom trabalho lá e acabou que no final das contas houve uma situação que exigiu que o Sandro, né? O secretário Sandro, na época, saiu após o FIP. Mas você teve vários cargos na gestão Túlio, né? Foi esse que eu tive. Foi coordenador jurídico, secretário de governo e de meio ambiente no final, né? No primeiro mandato, né? Foi. Segundo mandato você teve algum cargo? No segundo mandato de Túlio, agora, já no final, cara, eu até já me confundi tudo aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Você foi secretário de governo, né? De governo do Túlio. Sim. No primeiro mandato? Naquela época, não. Acho que foi naquela época daquela grande briga com o Pedro Henrique, né? Já foi lá no segundo, né? Quando o Túlio... Eles sempre brigaram. Não, mas quando o Túlio assumiu depois, né? Que o Ricardo foi cassado. Exato. Aí eu fui secretário de governo do Túlio. Antes você foi coordenador jurídico, provavelmente. Isso, exatamente. Trabalhei lá. Na governo França você não compôs. Não compus o governo do França, mas eu fui convidado. Pelo próprio França? Pra ele mesmo? Foi através de um secretário dele, né? Ele até brinca comigo, né, que eu estava um dia ali na feira da Cavalhada, na feirinha ali da praça de alimentação. Aí ele chegou e falou para mim, ô meu quase secretário e tal, para me pedir o voto pro Cláudio, né, que era o candidato dele. Cláudio Henrique. Cláudio Henrique Donadoni, né? Donadoni. Aí acabou que não deu certo, né? Cláudio não foi eleito, mas está aí prestando um grande trabalho para a sociedade, né? Hoje falei tanto com ele. Na área da saúde, quanto comandou o FIP de forma brilhante, né? Os caras criticam, sabe? Eu fico observando. Quem critica não sabe nem por onde começa. Agora, quem tá lá dentro do redemoinho, lá dentro do olho do furacão para fazer aquilo tudo acontecer, cara, é muito difícil. É muito difícil. Imagina, eu semana passada eu estive lá na Secretaria de Turismo, que visitei a Alessandra Castilho, a nova secretária. Ela assumiu agora, tem 3 meses para fazer o FIP. Rapaz, o que é isso? É um evento gigantesco. Um abraço para eles aí, a Alessandra e o Cláudio Henrique. Certo. Você na LN, no governo LN, você assumiu a coordenação do PROCON. Sim. Defesa do consumidor. Só antes que você se referiu à questão da gente ser pau rodado, né? Eu sei que não é de forma depreciativa, mas a gente é mesmo, né? E eu sou pau rodado desde os 16 anos, então não tem problema. É que eu tenho uma facilidade grande de fazer amizade, conversar e sempre
surgiu a oportunidade. E você você sempre foi bom no que você fez. Tento. Você sempre foi bom. Entendi. E esses cargos todos que você teve, você ainda era advogado lá da polícia, né? Era assessor do pessoal, assim. Militar, Eu fiz bastante júris pro pessoal da Polícia Militar. Fez. Você é apaixonado por júri? Gosta muito? Eu gosto muito. Esse ano ainda. Vou fazer 2 também esse ano ainda. Assim, lá é muita questão. A advocacia tem muita, dentro da associação, entre os policiais militares, a gente tem toda a sorte de processo, sabe? Mas do pessoal é o criminal, sabe? Esse que é o X da questão, né? Quando eu assumi lá,